Fala galera, eu sou o Thiago e este é o canal Game Resenha. Este é o nosso primeiro vídeo resenha e para ele eu escolhi um jogo que para mim é muito especial, que é o Resident Evil 3 Remake. Eu sei que não é uma novidade, é um jogo antigo até, já foi lançado há mais de um ano, porém desejei muito, eu esperava muito ele e eu me decepcionei muito e tinha até superado. Pra mim, poxa, acabou, o jogo é isso aí, vida que segue. No entanto, ele volta e meia ressurgem rumores a respeito de uma nova versão do jogo, uma versão melhorada, com novos cenários, um enredo corrigido, nova inteligência artificial pro Nemesis, etc. E isso fervia, isso acaba borbulhando na internet, atiça, me deixa animado e no fim nada acontece. E foi o que ocorreu recentemente. O jogo passou por uma atualização no Steam, surgiram novos rumores de uma Nemesis Edition, Capcom disse que anunciaria novidades para a série durante o Halloween passou, nada aconteceu e cá estamos. Então é isso, eu escolhi esse jogo para dar a minha visão, minha opinião a respeito do que deu errado desse jogo que tinha absolutamente tudo para dar certo. Bom, partindo do início. Em janeiro de 2019, Resident Evil 2 Remake foi lançado e fez um sucesso absoluto. O jogo foi aclamado pela crítica, pelos jogadores, inclusive por este que vos fala. Também foi um jogo muito desejado e muito esperado desde o remake do Resident Evil 1 para GameCube. Então já dava para imaginar, né, a emoção a respeito do título. E após o seu lançamento era mais do que natural que esperássemos por um remake do Resident Evil 3. Afinal, por que não? O 2 deu tão certo, ficou tão bom, tão bacana. Então por que não lançarem o Resident Evil 3 Remake? Bom, a Capcom a princípio negou, disse que não, disse conversar, depois acabou fazendo um anúncio que todos nós aguardávamos, tanto esperávamos que fosse Resident Evil 3 Remake, mas nos entregou o Resistance. A recepção foi morna, para não dizer fria, ninguém se interessou, ninguém queria saber, a Capcom, por que você faz isso? Ninguém quer jogar Resident Evil Online. Desculpa, Capcom, mas acorda pra cuspir. Enfim, dada a baixa recepção do Resistance, alguns meses depois a Capcom finalmente anunciou Resident Evil 3 Remake. Fomos todos à loucura, ficamos extasiados, animados. Poxa, finalmente Resident Evil 3 Remake vai acontecer, o Nemesis está chegando. E eu embarquei no trem do hype, comprei o jogo na pré-venda. Eu estava muito entusiasmado. A cada vídeo que a Capcom soltava, a cada informação que saía, tinha um insider soltando informações a respeito do jogo, dizia que ia ter backtracking, que ia ter fast travel, que ia ser um jogo de mundo semi-aberto, ia ser uma coisa incrível e tal. Eu falava, nossa, isso vai ser uma experiência inimaginável. Eu estava mas muito ansioso mesmo, até porque Resident Evil 3 clássico é um dos meus favoritos. Eu gosto muito da personagem de Valentine e ela protagonizou um dos jogos mais interessantes, embora muito simples, um dos jogos que eu acho mais interessante na série clássica. Bom, Resident Evil 3 Remake foi finalmente lançado e a decepção foi exatamente do tamanho do hype. O trem do hype estava lá a milhares de quilômetros por hora e bateu violentamente. Todos nós saímos machucados. Morremos, mas passamos bem. Bom, o jogo foi lançado em 3 de abril de 2020 e eu me lembro bastante que na época, como tinha essa questão de fuso horário, né, o jogo foi lançado em outras partes do mundo, naturalmente, antes do Brasil. E surgiram na internet muitas impressões negativas, dizendo que o jogo estava capado, que o Nemesis era palhaçada, que faltava conteúdo, que era um jogo pela metade, era um jogo muito rápido, muito cinematográfico. Eu fui resistente, eu não dei atenção a isso, eu até evitava ler ou assistir vídeos a respeito, porque eu queria ter a minha experiência, a minha opinião. E infelizmente, ao jogar, eu percebi que isso realmente ocorreu. Era exatamente como haviam dito. O jogo, ele passa a sensação de ser um jogo capado. Ele é muito breve, ele é muito rápido, ele é muito cinematográfico. A questão de ser cinematográfico nem chega a ser um problema, porque isso é um padrão na indústria. Hoje em dia, qualquer jogo que você pega, ele é cinematográfico. Ele é cheio de cutscenes, ele é cheio de diálogos. Então, nenhum problema. A questão é que faltou muito gameplay. E isso tornou a experiência muito frustrante, porque é um jogo muito rápido, ele fica muito raso. Ele não tem aprofundamento nenhum. E a Capcom, antes, né, no período de divulgação, que aliás a divulgação foi excelente, diga-se de passagem. Eles conseguiram deixar todo mundo louco. E durante a divulgação, a equipe liderada pelo Peter Fabiano, que é o mesmo cara por trás de Resident Evil 7, eles prometeram mundos e fundos, eles prometeram backtracking, eles disseram que mais de Raccoon City seria mostrado, lugares antigos estariam de forma diferente, mais ou menos como aconteceu no Resident Evil 2 Remake. Prometeram um Nemesis muito perseguidor, muito implacável, prometeram um maior aprofundamento da história, fazendo mais conexões com o Resident Evil 2 Remake. Até atualizaram a demo do Resident Evil 2 Remake, né? Era possível escutar o Nemesis do lado de fora da delegacia. E no jogo, né, dentro do jogo mesmo, havia a carta da Jill, lá na loja do Kendo. Então dava a impressão de que haveria ali uma coisa mais interessante, né? O plot do Kendo seria mais explorado, pelo menos era esta a impressão.
E também foi o que eles sugeriram, né, durante a divulgação do jogo. E ao pôr as mãos no jogo, nós vimos que não era nada disso, infelizmente. O jogo ele começa de uma forma muito truculenta, na minha opinião. A princípio ele é bom. Ele começa ali no apartamento da Jill, que é uma coisa que nós gostaríamos de ter visto no original. Então é interessante, porque por um breve momento você tá ali praticamente na cabeça da Jill. Você vê as coisas dela, a bagunça, você vê as investigações dela, você vê que ela tá tomando medicação, ela tá um pouquinho paranoica, ela tá meio adoecida pela questão dos eventos na mansão, então ela tá psicologicamente bastante abalada. Então é muito legal, é muito gostoso esse trecho. Tem até a cutscene aí dela tendo um pesadelo, é tudo muito interessante, é tudo muito legal. Só que aí de repente, do nada, o jogo ele te arremessa numa sequência de cutscenes e gameplay muito vazio, que você, sabe, não tem emoção, não tem emoção. A começar pelo Nemesis, que ele já aparece no início, a princípio nenhum problema. Como a Capcom batia tanto na tecla, é uma reimaginação, então ok o Nemesis aparecer ali logo de cara. Só que ele aparece logo nesse trecho, ele já dita como é que vai ser o jogo. Porque você basicamente leva a Jill, né, no apartamento de um andar ao outro, simplesmente correndo em linha reta, e ele vem no seu encalço, mas não é aquela perseguição igual ao do clássico. Ele geralmente tá, sei lá, você quase não vê ele pega uma pedra e vai empurrando a pedra no corredor, esse tipo de coisa. Até que a Jill finalmente consegue se livrar dele. Aí o Brad chama ela na rua, aí, a incoerência já começa ali. Porque ela sai na rua, ela vê gente morrendo, caindo da janela, correndo, gritando, lugares pegando fogo, explodindo. A cápsula que liberou o Nemesis está logo ali na esquina do prédio dela. E ela não acordou. Ela não percebeu tudo isso enquanto ela estava no apartamento. Ela precisou que o Brad ligasse para ela para dizer que o Nemesis estava atrás dela. Quer dizer, você joga com ela, ela se levanta, você tem ali o momento no apartamento e tá tudo no mais absoluto silêncio. Absoluto silêncio. Você não escuta nada. Pode dizer, mas ela tá tomando medicação. Mas caramba, que medicação é essa que deixa a pessoa surda? Então ali você já percebe, se você parar pra analisar, já percebe que a introdução ela tá estranha, ela não faz sentido, é incoerente. E aí, seguindo adiante, você vai apenas andar com ela em linha reta, vai acompanhar o cenário, tudo muito bonito, tudo muito legal, você vê aquele monte de zumbi e tal, é legal. Até que você chega no topo do estacionamento, o Nemesis aparece, não se sabe de onde, ele simplesmente derruba um helicóptero que a Jill usaria para ser resgatada, né? A Jill entra num carro, você acelera e joga o carro contra o Nemesis do alto do prédio. Os dois caem. Ali você já começa a perceber, opa, Resident Evil 4, Resident Evil 6 mandou lembranças. Para depois ela ser salva pelo Super Carlos. Durante essa cena nós vemos ali a RPD no plano de fundo. E aí é legal porque você percebe que está na mesma rua onde a Claire e o Leon começam a jornada no Resident Evil 2 Remake. Só que não está pegando fogo ainda, tá, né, porque os eventos acontecem antes do 2. Então a rua está mais limpa, digamos assim. Então você tem aquele vislumbre do RPD e fala, puta, a RPD tá ali, que gostoso, vai ser legal. Bom, aí você chega até o metrô, que é exatamente o ponto da demo. A demo é muito boa, eu esperava que o trecho da demo fosse algo mais avançado, mas o jogo já começa ali. Você começa ali no centro da cidade, onde as ruas são mais interconectadas, e o Nemesis perseguidor que nos foi prometido, ele só ocorre nessa área, tá? Após isso ele deixa de perseguir você de forma livre. Então você vai lá, faz o que tem que fazer, vai abrindo o cofre e tal, tem que acionar a estação de energia. A estação de energia ficou muito legal, os Dry Demos ficaram muito, muito legais, aliás eles ficaram até irritantes, mas o aspecto deles ficou muito legal, porque eles meio que misturaram os monstros, eles têm uma aparência de aranha. Criticamos muito a ausência das aranhas no Resident Evil 2 Remake. Então eles deram um jeito assim, de disfarçar um pouquinho os Dry Demos numa espécie de aranha. Então eles ficaram bem legais, ficaram bem interessantes mesmo. O puzzle da estação de energia ficou muito bacana. Simples, mas bacana. Bom, aí você religa a energia. Claro que nesse período o Nemesis está no seu encalço. É aquele Nemesis mais clássico. Ele bate forte, ele te persegue, ele te derruba, ele já puxa com o tentáculo, pisa nela no chão se você demorar muito para se levantar. Se você derrubar ele, tem a possibilidade dele jogar a maleta. Aí é um pouquinho falho porque ele só se ajoelha igual o Mr. X. Então você joga uma granada, ele já ajoelha e solta a maleta. Depois levanta e recomeça a perseguição. Os drops na maleta do Nemesis. Não tem nada de útil. Você encontra acho que 2 partes da pistola, que até aí, beleza, é útil sim. Mas depois disso você só pega munição. Munição para shotgun, munição para lança-granada, se eu não me engano. E como só é nesse trecho que você encontra ele, com essa perseguição livre, isso é tudo que você vai conseguir dele, tá?
Esqueça aquelas armas bacanas, esqueça a bolsa de spray, esqueça a caixa de munição infinita depois de tantas vezes zerado o jogo. Acabou, não, isso aí não existe. O Nemesis nesse trecho ele é bastante imbatível, ele persegue mesmo, ele corre, ele é bruto, ele grita, até voa um pouquinho, ele solta o tentáculo ali igual Homem-Aranha, sabe? Desaparece, reaparece e pula. É bem legal. Esse trecho ficou muito legal, ele dá uma pressão muito bacana. E você jogando ali a primeira vez, você fala, puta, acho que vai ser isso o jogo inteiro, né? Vai ser foda pra caramba. Quem é o Mr. X na fila do pão? Não, o Nemesis vai ser fodão pra caralho. Mas errado. Passado esse trecho do centro da cidade, você religou o metrô, o Nemesis vai passar a te perseguir de forma muito scriptada. Ele não tem aquela liberdade de correr e te bater. E você não tem a liberdade de ficar pra lutar. A sua única possibilidade é seguir em frente e segue o roteiro, entendeu? Você só segue em frente, o Nemesis no seu encalço e pronto. Inclusive, os produtores usaram a frase mais icônica do jogo no momento mais idiota possível. Porque a Jill ela tenta ganhar tempo pro Carlos consertar o metrô, fazer a coisa toda andar. E aí você tá correndo com ela pelo corredor, né, do ponto A ao ponto B. E bem numa esquina assim do corredor ela solta a icônica frase, né, se você quer estrelas eu te darei estrelas. If you wanna stars, I give you stars. Uma coisa assim que ela fala no clássico, no final do clássico. E aí como é bem na esquina do corredor, geralmente o Nemesis te alcança. Então ela fala isso e ele dá uma porrada na nuca dela. Seria cômico se não fosse trágico. Mas enfim, retomando, né? Aí, retomando a questão do Nemesis, ele volta a te perseguir de forma muito scriptada. Você não tem a opção de ficar e lutar, aliás, você não tem as live selections, né? É só correr. Uma única luta contra o Nemesis é interessante, é no alto de um prédio, que é ali coisa de minutos depois de você ligar o trem, que ele tá usando um lança-chamas. Isso ficou muito legal, a batalha ficou bastante legal, porque ele esquiva de tiros, ele dá porrada, é muito interessante. Aí derrubou ele, tem cutscene da Jill despencando do alto do prédio, caindo no chão inteira. Resident Evil 6 mandou lembrança de novo. E você sai na rua de trás da delegacia. Aí você fala, opa, agora vai, né? Vamos entrar no RPD. Errado. Nós vamos até a loja do Kendo. Aí você pensa, opa, agora vai ter o plot do Kendo. Errado de novo. Porque é só uma cutscene muito simples, em que a Jill tenta convencer ele a sair da cidade. Ela explica que eles estão religando o metrô. Ele diz que não dá, porque ele tá com uma situação ali, ele vai dar outro jeito. Ela olha, ela vê a Emma, ela entende. Ela diz que se o outro jeito não der certo, ela diz que é pra ele ir até o metrô. E acabou. É essa conexão que fizeram do Kendo com a Jill e a história do Resident Evil 2. Não tem mais nada. Aí você vai ali e anda, você vai pelo beco lateral da loja, quase como no 2, só que no 2 a Claire usa a escada, a Jill passa do lado. Aí você entra no apartamento e tá de volta na rua. Tá num trecho da rua. E aí o Nemesis surge com um lança-foguetes, fala, puta que pariu, agora vai ser foda. Só que não, porque de novo você só tem que correr por outro beco em linha reta, com o Nemesis no seu encalço, usando o lança-mísseis. Você desvia dos tiros e tal, quando você se dá conta, você tá no mesmo beco do início do jogo, logo após você sair do metrô. Aí o Super Carlos te ajuda com um plano, aí vem o posto de gasolina que vira só uma cutscene de explosão e acabou. E você finalmente retorna pro metrô. Basicamente o início do jogo é isso. A impressão clara que fica é que o jogo começa pela metade. Superado esse trecho do Nemesis, vou falar a respeito dos locais. Para começar, a Raccoon City está irreconhecível. Os trechos das ruas, não há nada que nos faça lembrar o clássico. O que nos faria lembrar o clássico seria o bar, que é utilizado apenas para uma cutscene, e bem no início, o depósito do Dario, que é só um diálogo com ele, você passa batido, não volta. O posto de gasolina, que eu acabei de dizer, outra cutscene, ele tá ali só para isso mesmo, não tem função, você não volta ali, não tem puzzle, você não tem um objetivo para chegar ali. Cortaram a Clock Tower. Essa é a parte que mais dói em todo mundo, eu tenho certeza. Cortaram a fucking Clock Tower. Cara, por que fazer isso, Capcom? Por que fazer isso? A Clock Tower era um dos cenários prediletos, acho que da comunidade inteira, no Resident Evil 3 clássico. Porque era a Clock Tower que nos trazia de volta aquele sentimento de Resident Evil 2 e Resident Evil 1. Que você estava num ambiente mais fechado, mais controlado, digamos assim. Era tudo muito bonito, ostentador. Era muito Mansão Spencer, era muito RPD. Então era muito gostoso você jogar ali. Era um trecho muito breve, mas que era muito gostoso, era muito bonito. E era ali que ocorria a batalha mais épica da série, na minha opinião. Que é o momento que a Jill é infectada e combate o Nemesis numa batalha mortal mesmo, mortal. Tipo, tudo ou nada.
E aqui nada disso acontece. Depois que o metrô descarrilha, nós vemos a Clock Tower. Você fala, nossa, Clock Tower, cara, agora vai. Mas não vai, porque antes de chegar na Clock Tower tem mais uma cutscene da Jill correndo. Você controla a Jill numa ponte com o Nemesis perseguindo ela. Aliás, o Nemesis nesse ponto já sofreu uma mutação. Aliás, a única mutação. E ele vira um bicho quadrúpede. Bem nada a ver, bem tosco mesmo. Fica com um instinto absolutamente animal, ele perde inteligência. E aí nós lutamos contra ele nessa nova forma em frente à Clock Tower. É uma luta rasa, é uma luta bem sem graça, até enfadonha. Tão idiota porque o Nemesis ele corre e ele começa a andar pelas paredes dos prédios. É muito louco, é muito idiota. Cara, desculpa, é uma batalha sem graça. Somente depois da batalha que a Jill é infectada. Então perdeu aquele senso dramático que a batalha do original tinha. Porque, era tipo, ela estava infectada, ela estava doente, mas mesmo assim ela não desistiu. Isso era uma demonstração de força muito grande. Você combatia o Nemesis doente, cara, era muito legal. E isso foi tirado da Jill. Aliás, muita coisa foi tirada da Jill e depois eu vou chegar nesse ponto. Bom, retomando o que não existe no jogo, que foi cortado. Não temos o parque, que também era um cenário muito legal, muito bacana, breve. Aliás, Resident Evil 3, todos os cenários eram breves, né? Ele tinha mesmo um ritmo um pouco mais acelerado, então você passava brevemente pelos cenários, mas era muito gostoso, era tudo muito bem feito, com carinho, e tinha backtrack, então era legal. Tiraram o parque, tiraram a Fábrica da Morte, e no lugar, para, entre aspas, compensar, criaram um laboratório, absolutamente desnecessário. Evidente que era só para reaproveitar os assets do Resident Evil 2 Remake, porque é exatamente a mesma coisa, as mesmas paredes, tudo, só que criaram ali um laboratório bem xoxo mesmo, bem sem graça, coisinha muito rápida, e deram para Jill uma função completamente inútil, que é buscar uma vacina, que agora ela quer uma cura, ela descobre que existe uma cura, e ela quer usar essa cura para negociar com o governo dos Estados Unidos para salvar a cidade. Não precisava disso, a Jill não é salvadora. No clássico, a Jill simplesmente quer fugir da cidade, sair de lá com vida, sobreviver ao Nemesis. E era isso que ditava o tom do jogo. O resto não tinha o que fazer, a cidade estava condenada. De que adianta salvar a cidade com a cidade morta? Vai salvar uma cidade morta-viva? Poderiam ter feito tanta coisa legal. Eu acho até ok ter um laboratório, mas que esse laboratório estivesse conectado com a Fábrica da Morte. Porque a Fábrica da Morte não era um cenário aleatório no original. Ela estava nas investigações da Jill. Então ela não foi pra lá à toa. Na verdade ela foi lá pra tentar fugir, ok? Que tinha lá um meio de fuga. Mas acabou coincidindo que ali também era um dos pontos da investigação dela. Então, como é um remake, ela poderia ter ido pra lá, tipo, apesar de tudo. Falar, putz, tá tudo fodido mesmo, mas eu vou tentar buscar informação, eu vou tentar buscar provas. Eu vou até a Fábrica da Morte ali, saber o que tá acontecendo, recolher tudo que eu puder e entregar pra imprensa. Isso seria um objetivo legal. E aí no percurso ela poderia acidentalmente encontrar um laboratório. E estaria tudo bem, sem cura, sem precisar de cura, sem nada. Mas isso não ocorre, infelizmente. RPD. A RPD está lá, igualzinha, cheirosa, igualzinho ao Resident Evil 2 Remake. Porém a falha é que nós passamos por esse trecho com o Carlos. Tiraram a RPD da Jill. Infelizmente. Outra coisa que tiraram da Jill. É um segmento legal. Aliás, os dois segmentos dele parecem muito mais interessantes do que o jogo inteiro com a Jill. Infelizmente. A parte da RPD ficou legal porque é a RPD, tá tudo escuro, tem inimigos, você não leva tanto susto igual no 2, mas leva algum susto. É legal, é bacana. Então ficou bom, mas poderia ser um trecho da Jill. Não teria nenhum problema o Carlos passar por lá, mas que fosse depois da Jill. Inclusive, quando o Resident Evil 2 Remake foi lançado, um tempo depois, a Capcom atiçou os fãs na internet com um tweet que mostrava a Claire iluminando a parede do terceiro andar da delegacia, que é uma parede quebrada, que é onde você pega a primeira chave ali que dá acesso ao almoxarifado. E aí eles postaram um print daquela parede com os dizeres, né? Quem poderia ter feito uma coisa dessas? Fomos à loucura, porque sabíamos que o Mr. X ele não quebra a parede. Ele anda, ele passa por portas, mas não quebra a parede. Então pensamos, poxa, Resident Evil 3 Remake vai acontecer. Eles não iam soltar uma dessa à toa. Você passa na delegacia com o Carlos e essa parede ela tá intacta. E aí vamos às conexões com o 2 de novo, que foram prometidas. A outra conexão com Resident Evil 2 Remake é a origem do ferimento do Marvin, que ocorre na entrada do RPD. Você assiste esta cutscene com o Carlos. E é isso. Acabou a
conexão. Aliás, acabaram as duas únicas conexões com o Resident Evil 2 Remake. É mostrar a origem do ferimento do Marvin e mostrar um diálogo que não leva a lugar nenhum entre a Jill e o Kendall. Aí ok, mostra lá a parede do vestiário foi quebrada, foi o Carlos que detonou uma bomba ali, beleza. Mas não explica a parede intacta no terceiro andar. Por que ela tá quebrada no 2 Remake? Então você entende? Vocês percebem que tá faltando peças? Tá muito estranho. Bom, depois do segmento com o Carlos, vem o trecho com a Jill lá em frente ao Clock Tower, ela é infectada e você joga novamente com o Carlos no hospital. O trecho do hospital ficou muito bom, eu passei cagaço. Não tem tanto zumbi, mas tem Hunter. Os Hunters ficaram muito legais, eles ficaram muito animais, eles ficaram mais letais. E o fato do Carlos usar um fuzil não facilita em nada as coisas. Não pense que só porque ele tem um fuzil você vai chegar e ser o bonzão, não. Eles são bastante resistentes, o fuzil ele tem um pente curto, o carro comporta pouca munição no pente, então é complicadinho. Ficou bem equilibrado. A única parte que eu critico no trecho do hospital é que lá pro final existe uma invasão no saguão principal e você tem que proteger a sala onde a Jill e o Tyrell estão. E isso é muito Resident Evil 4, naquele trecho em que o Leon e o Luiz ficam presos na cabana e tem que evitar a invasão. Então isso aí ficou bem chato. E do meu ponto de vista isso é um perigo, porque a série já desandou muito quando ela partiu para ação. E parece que agora estão tentando retomar isso. Eu não sei qual é o problema da Capcom, sinceramente. Retomando. Partindo do hospital, terminando o trecho do Carlos, você retoma com a Jill. E dali você já tem acesso ao laboratório. E a conexão com o laboratório ela é tão simples, é uma coisa tão sem graça. Você entra numa porta, desce uma escada, passa ali por uma área com algum maquinário, desce uma plataforma gigante e está no laboratório. Que assim, não é nenhuma coisa escondida, qualquer funcionário teria acesso, qualquer pessoa teria acesso. E aí vem a outra contradição, porque a Jill pergunta o óbvio, como é que ninguém notou isso aqui antes? Então, né, Jill? Pois é. Na minha opinião, não é que ninguém notou, é que não era pra ter sido desse jeito. Era pra ter sido de outra forma. Bom, é basicamente isso. Agora, com relação ao ritmo do jogo. O jogo ele é muito acelerado, ele tem um ritmo muito frenético. Você não tem tempo para se familiarizar com o cenário, como no clássico. Não tem backtracking. O backtracking que foi prometido se resume a: você vai lá na estação de energia, pega a gazusa, não sei bem qual é o nome correto, sempre me confundo. E aí você tem a possibilidade de voltar lá pro centro e abrir, destrancar armários, destrancar maletas, para pegar itens que geralmente são pouco, não faz muita diferença, tá? É granada, é munição, claro, tem um upgrade para shotgun que é interessante, mas não é nada assim que se você não pegar vai fazer uma puta falta. Aí o mesmo sistema de backtracking ocorre apenas no hospital. Depois que você faz o trecho com o Carlos, com a Jill você pode voltar a revisitar as salas, abrir armários com a Gazua e pegar os itens. Não existe o backtracking real, como acontecia no 3 clássico. Porra, no 3 clássico, você ia na delegacia, pegava o lockpick, ia até o bonde, e do bonde você voltava pro início. Passava no posto de gasolina, pegava o óleo, aí você tinha a possibilidade de voltar lá pro início, ver o plot no Dario, e para só então ligar o bonde e aí seguir pro Clock Tower. No parque você ficava indo e vindo, então tinha backtracking de fato, tinha função o backtracking, você não ficava voltando para pegar itens, você voltava a pegar itens chaves para poder dar andamento para a história. E aqui o backtracking não existe nesse sentido, ele é só para pegar itens. Ok que tem a Magnum lá no hospital, mas não é nada assim que se diga, meu, nossa, mudou minha vida. Aí o Nemesis grandão, gigantão, quadrúpede, fica perseguindo no laboratório, tá? De forma roteirizada de novo. Rola uma segunda batalha contra ele nessa forma, que é exatamente como a primeira, só que é no tanque de ácido. Inclusive o Carlos ajuda, e também vou chegar nesse ponto, que tem a ver com o que tiraram da Jill. Então não temos cenário, não temos o Nemesis perseguidor implacável do início ao fim, não temos backtracking. Bom, agora vamos falar da Jill. Jill Valentine é uma das protagonistas, ou pelo menos foi uma das protagonistas mais fortes da série. Ela surgiu primeiramente no Resident Evil 1, retornou no 3 e fez um sucesso do caramba. Ela sempre foi uma mulher muito forte. Tinha uma personalidade de salvar os colegas, ela se preocupava, ela se importava. E no 3, ela se virava o tempo inteiro sozinha, absolutamente sozinha. Tinha lá o momento que ela era infectada, e o Carlos pegava a vacina para ela, mas passou esse trecho, ela voltava a ficar sozinha. Então você tinha uma sensação de medo no jogo, porque você estava ali nas ruas, você escutava tiro, você escutava os zumbis gemendo, você não sabia direito o que estava acontecendo, você sabia que o Carlos estava por lá, mas ele não estava junto com você. Então a Jill, ela tinha esse senso de força no jogo, que em 1999
o número de protagonistas femininas em jogos era muito baixo. Além da Jill, eu só me lembro da Lara Croft. E né, tinha toda a questão da sexualização da Lara e tal. A Jill também tinha, né? Ela tá de sainha, ele tá com uma roupa bem provocante. Mas eu não vou entrar nesse ponto agora, isso é assunto para outra resenha. Mas o ponto é, Jill ela era uma protagonista forte na série. E aí, depois de Resident Evil 4, o Leon ganhou muito espaço. No 5, o Chris ganhou muito espaço. E a Jill foi esquecida no parquinho. É como se a Capcom tivesse medo do sucesso da Jill, por ser uma personagem feminina. E aqui sim eu tô falando de machismo. De novo, é a minha opinião apenas. É como se a personagem feminina não pudesse aparecer. Vejamos o caso Ada e Leon. A Ada, ela é fodona. Ela tá sempre um passo, 1, 2, 3 passos à frente do Leon. Aliás, até do Wesker. Ela deu um chapéu no Wesker. Só que ela tá sempre na sombra do Leon. Ela nunca tá sozinha. Ela não tem um jogo só dela. Ela não tem um plot só dela, uma história só dela. No 2, ela tá com o Leon. No 4, ela tá atrás do Leon, salvando ele o tempo inteiro. Mas ela não tem o espaço dela. O Leon é o protagonista, ele é o super-herói. No 6, a história se repete. Ela tem lá as encrencas dela, mas ela tá ali na sombra do Leon. Tá resolvendo as coisas dela, mas tá salvando o Leon. Mas quem fica com a glória é o Leon. E aí aconteceu uma coisa semelhante com a Jill e o Chris. Porque a Jill ela ganhou muita força no Resident Evil 3. E depois ela só foi ressurgir no Resident Evil 5. Quando o Chris já se tornou o Super Chris, o socador de pedras. E aí ela surge no 5 de forma extremamente fragilizada. Ela tá fraquinha, ela tá doentinha, ela precisa ser salva. E depois disso ela nunca mais foi vista na série, cronologicamente falando. Ela passou pelo Revelations, que antecede o Resident Evil 5. Parece que ela perdeu aquele brilho, aquela força. E isto se intensificou muito, se evidenciou ainda mais no Resident Evil 3 Remake. Porque era um jogo em que ela poderia de fato ser a fodona, se virar absolutamente sozinha, mas a equipe resolveu que não, porque eles quiseram dar mais espaço pro Carlos, mais espaço pro Tyrell. E, de novo, até aí nenhum problema, eu acho até legal, ficou legal. O personagem Carlos ficou interessante, o Tyrell ficou interessante, o Mikhail, o Nikolai ficou extremamente interessante. Ele é aquele inimigo que você ama odiar, muito filho da puta. Isso acabou tirando o espaço da Jill. Eles ganharam mais espaço do que deveriam, especialmente o Carlos. O Carlos, de coadjuvante, ele passou a companheiro. Ele não tá o tempo inteiro do seu lado ali, jogando, mas ele tá o tempo inteiro se comunicando com a Jill pelo rádio. Então ela vai fazer qualquer coisa, chama ele no rádio, ou ele chama ela no rádio. Ela tá indo na estação de energia, ele ensina o caminho pra ela. Isso é incoerente também, porque a Jill, na história dela, da personagem, é dito que ela conhece o Raccoon City com a palma da mão dela. Então por que ela precisa de um estranho, um cara de fora, explicar pra ela como chegar na estação de energia? Entende? É uma coisa sutil, mas que tira a força dela também. Vai minando, vai tornando ela dependente. E aí o Nemesis aparece, ela chama o Carlos no rádio. Carlos, aquela criatura tá atrás de mim de novo. Aí fala, corre até aqui que eu tenho um plano. Que é o momento da explosão no posto de gasolina. Então a Jill ela parou de se virar sozinha o tempo inteiro. E isso tirou muito da força dela, tirou muito do impacto que ela causava. E eu não sei, pra mim isso é uma forma de machismo, porque a Capcom ela parece que tem medo da protagonista feminina ganhar mais espaço do que os fodões. E isso é triste, porque a Jill ela tem tudo pra ser uma protagonista muito forte, ela já foi, né, muito potente. Desapareceram com ela e no 3, o remake que ela poderia brilhar, eles foram minando ela até ela se apagar completamente. Aí o que acontece? Para contornar ou para disfarçar isso, eles tentaram enaltecer ela através do Carlos. Então ele tá o tempo inteiro elogiando ela, dizendo que ela é fodona, que ela é incrível, que ela é muito forte, que ele sabia que ela ia conseguir. Só que aí é outro contrassenso, né? Porque ele diz essas coisas enaltecendo, mas na verdade ele tá diminuindo. É o personagem masculino fortão elogiando a mocinha. Então não tinha necessidade disso. Aí soma-se isso ao fato de que os trechos do Carlos ficaram mais interessantes do que os dela, você vê a personagem completamente apagada. Você não curte a Jill Valentine como nós curtíamos no Resident Evil 3 clássico. Ficou sem personalidade. Ela tá o tempo inteiro precisando do apoio do Carlos. E isso é triste pra caramba. Outro ponto que eu gostaria de citar é a questão da ação. Ele tem muita ação comparado ao 2 Remake. Tá certo que o clássico também tinha mais ação, mas ele dava medo. Dava um cagaço, porque, não sei vocês, mas eu me senti extremamente sozinho naquela cidade. Era muito aterrorizante. E o fato de eu saber que tinha uma criatura gigantesca, que corria e atravessava a porta andando por ali, eu não sabia quando que ele iria aparecer nem da onde, aquilo me dava um cagaço do caramba. E aqui nada disso acontece.
Então não há suspense no jogo. Infelizmente ele ficou muito voltado para ação. Em nenhum momento você tem medo. Você não leva sustos, com exceção dos trechos do Carlos, que são mais fechadinhos. Aí cai na questão da esquiva. Isso traz ainda mais ação pro jogo. Você basicamente não tem que atirar, você pode só se esquivar. Ah, Thiago, mas no 2 também dava pra desviar dos zumbis. Dava, realmente dava, mas era mais difícil. Você não tinha um botão que fazia a Claire e o Leon escorregarem pro lado. Então você tinha que esquivar na marra, na garra. E muitas vezes, como tinha backtracking, a gente voltava pra alguma região e esquecia que tinha ali um zumbi paradinho em algum canto e ele do nada te pegava pelas costas. Ele dava um susto, né? Gelava. A gente xingava até a morte. Isso não ocorre no 3 graças à esquiva. A esquiva perfeita, que também era desnecessária. Tem lá, você faz o momento correto, fica em câmera lenta e você dá um tiro crítico. Poderiam ter deixado a esquiva como ela sempre foi, mais complexa como era no clássico. E aliás, a esquiva, que deveria te ajudar, muitas vezes te atrapalha. Porque você faz a esquiva e durante, sei lá, coisa de segundos ou milésimos de segundo, que é o tempo que a Jill leva para fazer a animação da recuperação da esquiva, ela pode ser atingida nesse tempo. Então não pensaram nisso ou não observaram essa questão, ou não tiveram tempo para observar essa questão. Porque você perde o controle da personagem por alguns segundos e isto é o suficiente para você levar porrada. Agora, para finalizar, o ponto de tempo. Toda essa sensação de que o jogo tá cortado, tá capado, não é à toa. Minha opinião, e eu acredito que muita gente vai concordar com isso, é que tem a ver com Resistance. O Resistance ele foi anunciado, ele não foi bem recebido, e no meu ponto de vista, qual foi a solução da Capcom? Poxa, se a gente fracassar de novo, porque eles já vinham fracassando pra caramba com tentativas online, Umbrella Corps que eu diga, vai ficar muito ruim pros nossos investidores. Porque isso existe, tá, gente? Existe essa pressão corporativa. E a Capcom finalmente estava num momento bom com o lançamento do Resident Evil 7 e Resident Evil 2 Remake. Então eles não poderiam botar tudo a perder e deixar as coisas mornas de novo. Então qual foi a ideia? Vamos lançar o Resistance separadamente como um jogo extra do Resident Evil 3. Olha que legal, vamos fazer todo mundo de trouxa. Faz de conta que ele sempre foi um jogo pensado, planejado para ser um extra do Resident Evil 3 Remake. E isso é muito incoerente, porque como é que você vai anunciar um jogo extra antes do jogo principal, que foi o que ocorreu? Não faz o menor sentido. Então fica evidente essa questão do Resident Evil 3 ser tão rápido, tão incoerente. Isso fica evidente que é por causa do Resistance. A Capcom não soube trabalhar o marketing dele como soube trabalhar com o Resident Evil 3 Remake. Aliás, aprenderam bem, né? Nos enganaram. E aí, como ele não foi bem aceito, poxa, vamos empurrar ele. Foi gasto dinheiro naquela bomba, vamos retirar do 3 para compensar. E aí Resident Evil 3 Remake nasceu como nasceu, todo deformado, cortado. Existem inúmeros vídeos na internet aí mostrando áreas que nós não temos acesso, né, além do acesso que nós temos, muitas áreas completas com efeito de luz, sombra, brilho. Elas não estão só na base. Inclusive, saindo ali do trecho onde o metrô descarrilha, tem um outro metrô ali bem longe, mas bem longe mesmo. Ele poderia ser parte do cenário apenas. Em um dos vídeos é possível, a pessoa consegue chegar até lá usando trainee e o metrô está completo por dentro. Ele está completo, ele não é só uma casquinha, uma coisa à toa que está no cenário, ele está completo. Ou seja, aquele rumor, aquele vazamento de que haveria um fast travel poderia ter sido real. De repente nós usaríamos um segundo metrô para voltar lá pro início do jogo e fazer alguma coisa, pegar alguns itens úteis, né? Mas acabou ficando por isso. Então são muitas as áreas que o pessoal teve acesso que poderiam estar no jogo e não estão. Fica evidente que foram cortadas de forma abrupta, até pela maneira como o enredo se desenrola, por tudo que foi prometido e pelo pouco que foi entregue. E isso é triste pra caramba, porque a Capcom ela abusou da boa vontade dos consumidores, dos jogadores. Muita gente entrou na pré-venda confiando na experiência com base no que foi entregue com Resident Evil 2 Remake. E o que foi entregue é uma experiência muito vazia, muito vazia. Na primeira vez que você joga até é legal, mas a partir da segunda você começa a notar que nada daquilo ali está fazendo sentido, uma coisa não está conectada com a outra. Você sente que falta alguma coisa, está faltando umas pecinhas ali. E essas pecinhas fariam toda a diferença. Resident Evil 3 Remake poderia ter sido um jogo épico, fodástico, e isso é muito triste. Eu até hoje não consigo. Aliás, eu tinha conseguido superar sim, mas aí tem todo esse sentimento de que o jogo poderia ter sido melhor. Então, volta e meia ressurgem rumores sobre uma nova versão, Nemesis Edition, e infelizmente não vai acontecer. Eu gostaria muito que acontecesse, mas infelizmente não vai acontecer. A Capcom já havia dito no passado, aliás no ano passado mesmo, que o projeto estava concluído, deixando muito claro que não iria mais mexer.
E é isso, cara, é bola pra frente, eles não vão fuçar aí pra ajudar ou pra atrapalhar, né? O jogo vendeu bem parte das vendas com base no hype e outra parte porque essas são as vendas que vêm depois, ocorre mesmo. Muita gente gosta de jogos mais focados em ação. E Resident Evil 3 Remake é um bom jogo de ação, mas ele é um jogo que falha muito como Resident Evil. E o jogo vendeu bem, a Capcom tá o tempo inteiro esfregando na nossa cara que o jogo vendeu bem, é isso. É um jogo que faltou muito, ele falhou miseravelmente pra mim em todos os aspectos possíveis. Ele acertou um pouquinho, mas os erros são maiores do que os acertos e eu tô muito triste. Eu tô muito triste até hoje. Eu espero que a Capcom aprenda a lição, mas não vai aprender. É a Capcom. Eu já desapeguei da Capcom também. A minha esperança, a minha expectativa é para os próximos jogos Revelations. Porque pelo menos a série Revelations ela consegue trazer de volta o Resident Evil que nós tanto gostamos, tanto amamos e que ressurgiu no 2 Remake, mas que ficou infelizmente apenas no 2 Remake. É isso, pessoal, essa é a minha opinião. Se vocês gostaram do conteúdo, inscreva-se no canal, deixe joinha, comente, compartilhe, fiquem à vontade. Muito obrigado e até a próxima.